Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam. Que Deus te abençoe, meu irmão, os demais irmãos e irmãs, aos nossos irmãos nas redes sociais. Que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa, não? Que manhã maravilhosa. Que país maravilhoso é o nosso, não? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero orar hoje aqui com vocês. Hoje nós estaremos falando sobre o profeta Jeremias. Hoje vai ser uma grande aula aqui. Na semana passada eu falei muito sobre o conselho do Senhor, ou viver no conselho, estar no conselho de Deus. Como frase, como título é fácil, mas viver no conselho é difícil. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes somos enganados, ludibriados, seduzidos, ora por alguma coisa, ou ora pelo nosso próprio coração. O problema muitas vezes não está necessariamente no outro, está em nós. Então nós nos inclinamos àquilo que queremos, não àquilo que precisamos. E aí a gente transfere ainda, depois que dá tudo errado, a gente fala, foi por causa do outro. Eu fui enganado, eu fui seduzido no ensino errado, mas no fundo, a gente se permitiu ser seduzido. No fundo, a culpa que a gente dá ao diabo, na realidade, ela é, eu diria, 90% nossa, porque a gente sabia que ali não era um caminho bom, e se aventurou. Então hoje a gente vai fazer uma grande aula aqui, e eu quero antes dessa aula orar, porque se Deus não nos der sabedoria, entendimento, a gente vai ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo a vida toda. E parece uma diversão, não? Mas a gente nunca alcançará o rabo de fato, porque será uma vida toda em desperdício. Mas no momento em que Deus nos ajuda, nos toca, realmente mostra para nós o problema nosso, aí sim, eu diria, logo amanhã a gente tem um degrau de crescimento, e depois da manhã mais um degrau, e depois de uma jornada a gente já subiu uma escada. Aí quando a gente olha para trás, a gente vai dizer assim, poxa, valeu a pena ter se posicionado. Valeu a pena ter vivido debaixo do conselho do Altíssimo. Porque agora, em poucos meses, eu subi tanto, eu rompi tanto, eu venci tanta coisa, e durante tantos anos eu fiquei marcando passo. Então o desejo do meu coração é que realmente o Senhor nos faça caminhar que nem Jeremias. E hoje a gente vai falar sobre ele, então eu quero hoje, como eu disse, fazer uma lição de casa, no mesmo capítulo que iniciamos semana passada, só que a gente agora vai ser uma grande aula, então preste bastante atenção, tá bom? Vai ser uma grande aula. Nossa igreja é uma igreja escola, então se prepare para ser instruído mais um pouco. E que Deus fale aos nossos corações. Você crê que Deus vai falar com você, meu irmão? Crê mesmo? Então vamos orar agora, vamos pedir a misericórdia do Senhor, vamos orar agora, e vamos clamar a Deus, e vamos pedir a misericórdia de Deus sobre todos nós. Senhor, nos colocamos como ovelhas diante do Teu supremo aprisco. Senhor, fala conosco. Fala conosco, fala conosco.
Usa a minha vida, usa essa igreja e usa principalmente a tua palavra e o poder do teu Santo Espírito, que tudo pode. Fala ao nosso coração, livra-nos de tudo o que nos engana, o que nos seduz, o que nos atrapalha. E, ó Deus, eu te peço que mais uma vez a tua misericórdia invada cada alma, cada irmão, cada irmã, e que a tua bondade seja derramada sobre todos nós. Somos o teu povo, somos o teu rebanho e queremos ser conduzidos apenas pelo Supremo Pastor. Abençoa-nos, ministra ao profundo do nosso coração, repreende as obras malignas. Sim, Senhor, todas aquelas obras das trevas que tentam nos tirar do teu caminho, tirar dos teus propósitos, tirar dos teus ensinos, tirar da tua palavra, tirar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Repreende, papai, repreende, e que tudo caia por terra, pelo nome poderoso de Jesus. É assim, Pai, que eu te peço, fala aos nossos corações e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título da minha mensagem é Jeremias, um profeta genuíno. Jeremias, um profeta autêntico. Jeremias, um profeta real. Quando me refiro a ser genuíno é porque tem aqueles que não são genuínos. Quando eu me refiro a um profeta genuíno é porque existem falsos profetas. E como é difícil identificar um falso profeta. Como é difícil discernir se aquilo vem de Deus ou não. Como é difícil saber aonde tem verdade e onde tem mentiras. Como é difícil. Por quê, meus irmãos? Porque, de fato, quando alguém está mentindo para nós e nos persuade e tem ainda persuasão, e ainda mais no contexto religioso, se torna muito difícil, muito difícil. Você não vai dizer para a pessoa, você é um endemoniado. Você não vai dizer para a pessoa, você é um hipócrita. Você vai dar o direito de dúvida, que a pessoa está falando da parte de Deus, afinal de contas é um servo de Deus, afinal de contas a pessoa sabe que a gente não pode falar em nome de Deus de forma vil, então você não vai ficar apontando o dedo na cara das pessoas, não é? Deixa eu melhorar ainda esse drama do convencimento, da persuasão de um falso profeta, e quando a pessoa ainda vem com aquela, carregado de emoções, com a voz embargada, com voz de profeta, aí a gente começa a arrepiar, não é? Agora é Deus. Aí fica mais difícil ainda, porque aí ainda a gente confunde o que ele está dizendo, e ainda a gente associa o que ele está dizendo, ainda pelo lado emotivo. Sejamos honestos. É fácil? Não, não é fácil. Eu me recordo que eu era novo convertido e eu fui comprar um livro. E ali eu conheci um missionário numa editora. E eu achava que eu iria ser um missionário, porque eu sempre gostei de pregar o evangelho ombro a ombro. Eu sempre amei evangelizar as pessoas, e eu sempre tive repulsa de púlpito, no início da minha conversão. Talvez porque eu ouvi que alguns grandes pastores tinham caído, e eu falava, eu cheguei até aqui para cair? Né? Eu pensava comigo, e aí era um que caía aqui, era outro que era hipócrita lá, e outro grande pregador americano. Eu falei, que é isso? Parece que o púlpito tem uma coisa meio esquisita, a pessoa sobe lá, se torna famosa e cai. Não, quero ir para o céu, não quero nem saber de pregar em púlpito, de ser conhecido. Não,
Tinha também um lado mais pessoal, que eu tinha muita dificuldade de falar em público, ler na classe, na missa, quando eu era convidado para fazer alguma participação, porque eu era um católico, todos já sabiam, não chama ele não, porque eu falava, não vou. Eu sempre tive essa dificuldade diante do público. Eu lembro que a primeira vez que eu dei um testemunho, eu quase infartei na igreja, depois de convertido. Eu tremia que nem uma vara verde. Falei em 1 minuto, quase morri. Foi a coisa mais difícil da minha vida. Então, aí fui para o seminário, o que eu achei? Não, eu não tenho o dom para pregar, essas coisas não. Deus vai me usar evangelizando. Já tinha ganhado várias pessoas para Cristo. E aí fui comprar uma Bíblia, um livro, e conheci aqui um missionário. Uma pessoa bem intencionada, uma pessoa, eu diria, bem piedosa, só que muito equivocado. Porque ao conversar com ele um dia, e depois voltei lá outro dia, porque, sabe, eu queria saber mais sobre as histórias de missões, como que foi, né, a viagem que ele tinha feito, etc. e tal. E ali eu lembro que, depois de alguns dias conhecendo aquele missionário, ele falou, vamos orar? Vamos. E aí fomos orar e oramos, e aí ele começou a profetizar. Não, porque Deus nunca te usará nessa nação. Você só vai ser usado fora dessa nação. E ali eu lembro que no meio das profecias, isso que destacou-se, né? Primeiro ele falou que Deus era comigo, que o Senhor ia me abençoar. Então, meus irmãos, eu já estava ali sensibilizado por toda a história, então é normal você chorar ali na oração, você vê naquelas histórias lindas de alguém que foi lá para as tribos. E de repente, no meio da oração, ele falou isso, e aí era ele profetizando a mim. E ali falou outras coisas, e ali uma lâmpada amarela se acendeu. Eu falei, estranho isso, é no mínimo esquisito. Irmãos, era novo convertido, mas já tinha ganho uma mãe de santo para Jesus, tinha ganhado parentes para Jesus, tinha ganhado amigos para Jesus, lá no pregão já tinha ganhado várias pessoas para Jesus. Ora, Deus não vai me usar na nação? Bom, até hoje eu ainda não saí da nossa nação, tá bom? Tudo que eu fiz foi no Brasil, então, né? Então quer dizer, isso prova que ali não era uma profecia. Mas resumindo o contexto para você ter uma ideia, eu estava muito sensibilizado, eu estava agindo de forma crédula, acreditando nas palavras daquele homem. Mas depois daquela oração, eu me recompus, saí e nunca mais voltei àquele lugar ou orar com ele. Porque eu falei assim, tem fogo estranho aqui. Aonde foi a luz amarela? Deus só vai te usar fora da nação. Ora, você já tinha me usado aqui? Se eu fosse ingênuo, descartaria o que Deus fez e diria que o que Deus fez não foi Deus, fui eu. E acreditaria na profecia dele, não na de Deus. Sendo que a Bíblia nos ensina, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco. E ali a minha mente começou a se lembrar de vários textos da Bíblia. Num primeiro momento, eu não o julguei como um falso profeta. Mas naquele dia, naquela ocasião, minha mente já acendeu uma luz amarela e depois várias vermelhas, dizendo, não, ele é uma pessoa que pode até ter uma boa intenção, mas era uma pessoa ingênua, e não foi Deus que usou ele. Porque a palavra de Deus não se mistura com as profecias humanas. Se é uma profecia realmente de Deus, passa pela peneira, pelo crivo da palavra. Posso ouvir glórias a Deus? Muito simples. Meus irmãos, ninguém vai ser usado fora antes de ser usado dentro. Deus começa no pouco e depois nos coloca sobre o muito. Amém, meus irmãos? Essa ideia de que você será só lá fora, são gatilhos de fuga. Não, começa em casa, com os seus parentes, nos nossos vizinhos, e aí
Deus vai ampliando além. Aí Ele te leva, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muitos. Amém, meus irmãos? Contei essa história para mostrar que para mim ali o que me fez dar um freio. Em primeiro lugar, a Bíblia. Em segundo lugar, julgar as profecias. O apóstolo Paulo diz para nós: julgue as profecias, sejam elas bíblicas ou sejam elas inspirativas. Somos uma igreja continuista, ou seja, acreditamos nos dons espirituais, mas precisamos ter o pezinho bem no chão. Amém, meus irmãos? Concordam comigo que a questão dos dons espirituais se avacalhou demais? Quem aqui já foi alvo de uma falsa profecia? Pode levantar a mão, pode levantar bem alto que os irmãos verem. Eu não tenho dúvida que tantas falsas profecias já vieram para vocês, como essa foi mais uma que aconteceu comigo. Por que eu quero fazer essa aula hoje aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque eu quero que você tome muito cuidado com os falsos profetas. Eles existem. E eles podem acabar com a nossa vida. Existem falsos profetas. E quando não existe somente um falso profeta, há um sistema caído que quer nos enganar, nos tirar do caminho. Ou seja, é a força desse mundo com as suas propostas. Sejamos honestos, meus irmãos. O diabo quer ou não quer que paremos de fazer a obra de Deus? Quer ou não quer? Claro. Ou seja, a força desse mundo, a sedução desse mundo, e sendo seduzidos por esse mundo, a gente acaba se apaixonando pelas coisas caídas e saímos do caminho e pegamos atalhos de morte. E em terceiro lugar, porque existe mesmo o diabo, que é o arqui-inimigo de Deus, ou seja, tem os falsos profetas, que são pessoas religiosas dos nossos meios, tem esse mundo e tem o próprio maligno, que quer nos destruir, quer destruir a igreja. E olha, meus irmãos, podem ver o quanto a igreja de Jesus já não sofreu ao longo desses 2000 anos por causa de falsos ensinos ou de falsas profecias. Então hoje a gente vai trabalhar em cima disso, e eu não tenho dúvida que o coração do irmão e da irmã vai ser ministrado a você aprender a enxergar o que é viver no conselho do Senhor. Você quer viver no conselho do Senhor, meus irmãos? Querem? Quer mesmo? Porque Jeremias foi essa pessoa que aprendeu a viver no conselho. Mas lembram-se do que eu mencionei? Havia um mundo todo ao redor de Jeremias que não estava vivendo no conselho. A nação de Israel, em especial, a tribo do sul, Judá e Jerusalém, não estava vivendo no conselho. O rei não estava vivendo no conselho. Os sacerdotes não estavam vivendo no conselho. Os profetas não estavam vivendo no conselho. Ou seja, era Jeremias contra uma nação. Mas Jeremias prevaleceu. Jeremias é exemplo de um profeta genuíno. Ele é um case de sucesso espiritual. Então, se você quer isso para a tua vida, enquanto prego, clama a Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda a discernir as vozes dos falsos profetas. Me ajuda a livrar o meu coração dos enganos. E me ajuda a lutar contra o diabo, porque eu sei que o dom que o Senhor me deu é algo especial, é algo maravilhoso. E eu vou zelar e eu vou vencer na força do Senhor. Amém, meus irmãos? Parece bobeira o que eu estou dizendo, mas não é, meus irmãos. Só para você ter uma ideia, hoje o nosso país está vivendo um grande caos nos poderes. E por que estamos dizendo isso? Porque aqueles que lideram a nação não estão sendo fiéis com ela. Quando um líder, seja ele de uma nação, de uma empresa, seja ele de uma religião, ele se corrompe, todo o povo se corrompe em alta escala, porque as pessoas perdem as suas referências. Por isso que tudo começa com a liderança.
Por isso que tudo começa com a liderança. O povo, ele precisa de alguém para ser conduzido. Mas percebam, a gente vai falar de Jeremias. Deus levanta Jeremias. Mas eles não deram ouvido para Jeremias. Mas depois eles aprenderam? Aprenderam. Depois de quanto tempo? Depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia. Meus irmãos, a gente não precisa sofrer para aprender. A gente pode aprender hoje e reescrever uma nova história hoje. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23, eu estarei lendo na NVI, tá bom, meus irmãos? Como é um texto longo, eu quero ler na NVI, para que a compreensão seja melhor para todos nós. Então, Jeremias, capítulo de número 23, é um texto onde está aqueles 2 versículos que trabalhamos na semana passada. Nós trabalhamos na semana passada no versículo 18 e no versículo 22, que fala sobre o conselho do Senhor. Então, vamos ler. Jeremias, capítulo de número 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ponto final. Olhos de vocês nos meus olhos por um instante. Percebam aqui, a palavra está sendo dirigida a quem? Ao líder, aos pastores. Quem eram os pastores aqui nesse dia? Sacerdotes, profetas e aos líderes. Sacerdotes, quando eu falo sacerdotes, é sacerdotes e levitas. E os profetas. E a monarquia? A monarquia fazia um papel também de líder. Podem ver que Davi é colocado como pastor de Israel. Então, naqueles dias, a política era regida pela teocracia, pelas leis de Deus. Então, na revelação bíblica, até o rei fazia um papel pastoral. Ele cuidava, Davi cuidou. Outros reis foram déspotas e tiranos, mas Davi não. Podem ver que Davi, ele comete os seus erros, mas ele comete muitos acertos. Então, aqui, a palavra está sendo dirigida aos líderes. Deixa eu explicar mais uma coisa aqui para vocês, irmãos. Talvez você diga assim, pastor, esse texto não é para mim. Não, é para nós. Todos nós. Porque qual é a recomendação de se ter um pastor ou de se ter um líder? É para que sigamos os seus passos. É simples assim. Tem muitos irmãos que dizem assim, eu não vou ler Timóteo nem Tito, porque são cartas pastorais. É só para pastores. Não, meus irmãos. São cartas que têm a tônica de como se cuidam dos pastores e como a igreja os valida. Mas os pastores têm que ser o exemplo para o rebanho. E não é o exemplo apenas do que se diz, mas é de como se vive. Amém, meus irmãos? Por isso sejam muito criteriosos com quem você ouve. Veja como é a vida deles. Veja como é o comportamento deles. Agora é óbvio, não esperem de um pastor perfeição. O único pastor perfeito foi Jesus. Mas esperem desses pastores caráter, como eles lidam com a verdade, como eles lidam com a vida, como eles lidam com cada situação. Amém, meus irmãos? É isso que a gente tem que ter de forma bem clara para nós. Porque senão, meus irmãos, a gente acaba não seguindo ninguém. E não é isso que Deus espera. Deus quer que sigamos essas pessoas, mas jamais a adoremos. Sigamos essas pessoas, porque elas nos levam mais perto de Deus. Ou seja, elas são espelhos, mas elas não são o nosso Salvador. Então, cuidado com a ideia do romanismo, do catolicismo romano, que você acaba sacramentalizando pessoas, adorando pessoas e orando para pessoas, inclusive para aqueles que já morreram. Não, o nosso Salvador chama-se Jesus Cristo, só Ele deve ser adorado.
mas nós temos muitos exemplos. Meus irmãos, eu convivi com o pastor Enéas Tonini, como era maravilhoso estar com ele. Talvez você me diga, pastor, o pastor Enéas Tonini tinha suas falhas? Claro que tinha, meus irmãos. Oxe, claro, quem é que não tem? Mas ele lidava com honestidade nas suas fraquezas, nos seus limites. Como é bom ter boas referências na nossa vida. Como é maravilhoso. Não se permita se emancipar do próximo, e muito menos de um líder. Geralmente o diabo ele joga uma centelha de tentar tirar qualquer referência da nossa vida. Mais ou menos como isso. Ninguém presta para ser sua referência. Só Jesus. Aí talvez você diga, pastor, mas onde está o mal nisso? O mal nisso está porque essa pseudo-emancipação é uma seta das trevas. Por quê? Porque Deus nos colocou numa igreja. Deus sempre colocará alguém para nos abençoar. Deus sempre levantará alguém para se revelar a nós. Percebam, meus irmãos, Deus escolheu nos abençoar através do outro. Não é assim? Hoje você foi abençoado pelo louvor? Foi ou não foi? Foi anjo que cantou aqui? Foi anja? Anja de vestido? Foi? Não foi. Você foi abençoado pela abertura da irmã Neuza? Foi ou não foi? Foi. Foi abençoado pelas orações? Foi a anja Neuza que orou, intercedeu? Não. E agora? É o anjo Raimundo que está pregando? Não, é o pastor Raimundo. Entenderam? Me entendam, não é anjo. Deus pode enviar anjo? Pode. Deus pode dar visão? Pode. Mas Ele escolheu se revelar por meio de pessoas. Aleluias. E Ele dá dons a quem? A pessoas. E são os dons de quem? Do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa emancipação parece ser algo espirituoso e bonito, mas é uma emancipação maligna, porque eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Esses dias na classe, modéstia à parte, na última aula de quinta-feira, irmãos, tivemos uma aula assim maravilhosa. Eu acho que foi a melhor aula do ano, quinta-feira. Para mim foi a minha melhor aula. E ali, falando aos alunos, eu falei, irmãos, nós estamos aqui aprendendo com grandes pastores. O papel de um professor do seminário não é reinventar a roda. É simplesmente levar os alunos à Bíblia, o livro de Deus, e aos grandes clássicos do protestantismo, e de uma fé ortodoxa, e de uma fé reformada, de uma fé puritana. É só isso que eu faço. Pastor, então o que o senhor faz? Eu não faço muita coisa. Eu só apresento os bons livros e falo, comam, alunos, esclareço as dúvidas. Só isso. Percebam, irmãos, eu não preciso reinventar a roda. É a velha Bíblia, que nem dizia o pastor Enéas Tonini, é a velha oração, é a velha igreja, aleluia, velha não como desuso, velha como antiga, mas velha e poderosa, aleluias, ou seja, as velhas práticas. Então percebam, é o velho pastorado e a velha membresia, no sentido de, eu sei o meu papel, eu preciso do outro, e todos aqueles que se emancipam, eles já começam a ir para trás. Então o texto aqui começa chamando a atenção dos pastores, porque os pastores tinham se corrompido. Os sacerdotes tinham se corrompido, os profetas tinham se corrompido, os reis tinham se corrompido, os príncipes tinham se corrompido, aí o povo vai para a galera. Você acha que o povo vai falar, não, nós vamos ser consagrados. O sacerdote está meio desviado, os profetas estão meio desviados, o rei está totalmente desviado, mas a gente vai lutar. Não, eles falam, vamos para a galera, já que o rei foi, o sacerdote foi, vamos para a galera. Estão entendendo como tudo começa com o líder, meus irmãos? Estão entendendo ou não? Por isso que nós seguimos o líder supremo e o nome dele é Jesus. Ele é o nosso referencial. Ele é a nossa grande meta e o nosso grande alvo, e por isso que seguimos pisando debaixo das suas pisadas, ali onde Ele caminhou, a gente quer caminhar para a glória do nome do Senhor, e seguindo homens que fizeram isso. Pode ver que Paulo, meus irmãos, Paulo era genial, ele falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, meus irmãos? É assim.
Quando eu falei há pouco sobre ter referências, meus irmãos, eu faço uma seleção muito criteriosa, meus irmãos. Pastores que são as minhas referências, pastores que não fede nem cheira, e pastores que não são a minha referência. Deixa eu até ensinar aqui para vocês. Tinham pastores que eram muito minhas referências, 2 pastores em especial, e hoje eles não são minha referência, porque eles escolheram mudar a maneira de pregar, a maneira de viver, a maneira de seguir as Escrituras, não são mais. Mas um dia eles encabeçavam essa lista. Eu lia tudo que eles escreviam, ouvia a maioria das mensagens, participavam da maioria dos cultos, estava com eles. Mas de repente eu comecei a ver, está esquisito aqui. Lembra da profecia que eu falei há pouco? Lá daquele missionário? Pastores conhecidíssimos da Bíblia, escritores famosos, e aí eu falei, está esquisito aqui, poxa, o que está acontecendo com ele? Vou orar por ele, antes de dizer, não vou seguir, vou orar por eles, mas depois eu falei, não dá mais, porque eles realmente persistiram no erro, persistiram numa nova leitura bíblica, numa nova revelação. Falei, não serve mais para mim, e deixei claro para todos aqueles que um dia, inclusive, eu tinha recomendado, eu disse, não sigo mais, então minha recomendação, não sigam mais. Percebam, meus irmãos, a gente tem que fazer essa lição de casa o tempo todo. Por quê? Porque um líder, ele tem que nos aproximar de Deus e não nos afastar. Então o texto aqui está falando aos pastores, porque a culpa recai em primeiro lugar sobre eles, mas agora lembrem-se disso. Quais são os critérios? É porque nós, como ovelhas, seguimos os nossos líderes. Estão entendendo? É assim. Então esse texto é só para o pastor? Vamos lá, igreja, lembra que eu disse que é uma grande aula? Esse texto é só para o pastor? É para quem? Amém. Então é isso aí, estão aprendendo. Então vamos lá para a aula, vamos continuar. Então, vamos ler um de novo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. 2 pontos, abre aspas. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos. Fecha aspas. Declara o Senhor. Lembra que eu disse há pouco? Tudo começa com a liderança. A você que um dia foi separado para ser líder, seja um bom exemplo. Peça a Deus para te conduzir. Versículo 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Deus está dizendo aqui nesses poucos versículos, olha, eu vou tratar com esses pastores, porque eles erraram. E eu vou tratar também com o meu rebanho, porque vocês seguiram. Meus irmãos, eu posso te amar demais, mas a nossa alma nos pertence. Você pode amar demais o seu marido, demais a sua esposa, demais o seu pastor, demais a sua igreja, mas a tua alma te pertence. Ou seja, tome as decisões conscientes. Isso me faz lembrar o filme A Cruzada, quando o ferreiro estava diante do rei leproso de Jerusalém, que o rei leproso pediu ao ferreiro, que agora era um soldado, para que ele cometesse certos delitos, e ele disse, ó rei, eu te amo, meu coração é teu, mas a minha alma me pertence. Eu não vou fazer o que o Senhor quer, eu vou fazer o que eu vejo que é certo. Meu irmão, faça o que é certo, de acordo com a palavra. Amém, meus irmãos? A tua alma te pertence, a tua alma te pertence. Não seja infantil, o diabo me enganou, eu fui enganado. Não, a gente é enganado porque a gente quer. Sejamos honestos. Eu segui o falso profeta,
ele me enganou, me ludibriou. Você colocaria dinheiro no banco Basta? Agora? Entendeu? Não, dinheiro ninguém te engana. Mas seguir o falso profeta, ele me engana. Não. Sejamos crentes, firmes. A quem pertence a tua alma? Deus te deu ela. Ela é de Jesus por excelência. Mas você responde por ela. Por isso que a salvação é individual. Amém, meus irmãos? O diabo, ele é sutil, ele engana mesmo. Mas só cai quem se permite. Que Deus nos livre, amém? E aqui Deus está dizendo no versículo 3, olha, eu vou trabalhar com o meu povo e eu vou levar o meu povo para longe. E depois eu vou trazê-los de volta, para que eles aprendam, para que eles cresçam e se multipliquem agora da minha forma e não dessa forma errada. 4. Vamos ler o versículo 4. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. Eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Versículo 5, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é nossa justiça. Aleluia. Ele está dizendo, olha, eles vão para longe, mas eles vão voltar, e eu vou trazê-los, e eles terão agora um rei, e o nome desse será: o Senhor é a nossa justiça. Eles vão aprender, eles vão ter boas referências. Versículo 7. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Até aqueles dias se dizia muito assim: o Senhor nos trouxe do Egito. Então o povo aqui de Jerusalém e Judá sempre tinham essa frase. Quem é Israel? Israel é o povo que o Senhor livrou do Egito. Deus está dizendo assim, não, essa frase vai ser do passado. Porque vai vir um tempo em que vocês irão para outro lugar, e depois eu os trarei de volta. Então a frase vai mudar completamente, porque a frase vai ser essa: o Senhor os espalhou, e vocês então voltarão, virão de todos os lugares da região do norte, porque o Senhor expulsou vocês, mas agora vocês voltarão da terra do norte e de todas as nações para onde Ele expulsou, e aí vocês viverão. Ou seja, o que o Jeremias estava dizendo assim, sabe aquela frase do passado do Egito? Não, aquilo lá ficou passado. Se prepare, agora tem uma nova frase. Deus vai colocar nos lábios de vocês uma outra frase. Deus nos trouxe da Babilônia. Amém, meus irmãos? Percebam, irmãos, como Jeremias era grandioso. Nada disso tinha acontecido, ele era tão seguro. No meio do chumbo grosso, ele não desistia, não fraquejava. Só um adendo aqui. Você já deve ter visto o livro Lamentações de Jeremias, não é? Sabe por que o nome Lamentações de Jeremias? Não é porque ele está sorrindo não, tá, irmãos? É porque ele chora mesmo. Jeremias, ele ora ao povo, ele vai ao povo, ele prega ao povo, ele prega aos reis, prega aos sacerdotes, ninguém dá ouvido. Então o que ele faz? O que a gente faz quando está uma bagunça ao nosso redor? A gente vai diante daquele que tudo pode, não é assim? E aí a gente busca Deus, clama a Deus, não é assim que fazemos? Porque, irmãos, se a gente bater na porta divina, ela se abrirá, não é? Mas Jeremias viu o oposto. Ele entrava diante de Deus, orava, clamava, jejuava e chorava, e Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, engole o choro. Engole o choro, Jeremias.
Mas Senhor, o Senhor não disse que se bater, se abre, se eu buscar? Mas esse povo já determinei o castigo, engole o choro. Mas continua pregando, porque agora eu estou pregando não só para eles, mas para a história deles, para o futuro deles, porque eu vou reescrever a história. Eu tirei do Egito, mas agora eu vou estar enviando para a Babilônia e vou trazê-los da Babilônia. Então, profeta, engole o choro, continua a tua tarefa de pregação, porque agora esse povo vai sofrer, porque eles transbordaram o cálice da ira de Deus. Percebam, meus irmãos, Jeremias era genial. E aí, por isso que ele escreve Lamentações, porque ele lamenta, porque ele sabe que Deus vai cumprir aquela palavra de destruição. Entenderam? Olha como isso é sério. Meus irmãos, eu quero que vocês tenham um pouco de medo, sim. Estou falando isso para botar medo? Claro. Meu irmão, o inferno é real. O inferno é real. Falsos profetas existem, o diabo existe, demônios existem, o mundo caído tentando seduzir. Meus irmãos, o inferno é real. Não é o medo aquele do medo tolo, do medo paralisante. É o medo que nos faz ter temor. Se eu morrer hoje, para onde eu irei? Se eu fechar os olhos hoje, para onde eu irei? Deixa eu fazer aqui uma citação que virou mantra batista, e eu sempre fui contra isso. Há uma palavra que virou mantra batista: uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, onde está errado isso? Está errado não porque a palavra em si, teologicamente, é uma falácia, é uma heresia, não. O salvo realmente está nas mãos do Senhor, e aqueles que foram atraídos estão nas mãos do Senhor, ninguém pode retirá-los. Amém, meus irmãos? Mas onde entra a falácia? Aonde entra a falácia? E aqui eu preciso dizer, porque eu estou me referindo a vocês. A falácia está em dizer isso de forma errada. Porque segundo as palavras bíblicas, Paulo, quando ele fala sobre os eleitos, sobre os predestinados, ele diz que os predestinados amam a santidade. Estão entendendo? Olha agora aqui como vai abrir no leque. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque eu me mantenho na santidade. Olha os discursos do Jesus fofinho e do diabonzinho, até nas igrejas batistas. Estão entendendo? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu conheci um jovem batista que ele estava com os dois pés no pecado, vivendo que nem um ímpio, e eu falei, rapaz, ele tinha nome de profeta. E eu falei, rapaz, eu pregava para ele, e ele, não, mas eu estou tranquilo, porque na minha igreja, o meu pastor diz, uma vez salvo, sempre salvo. Estão entendendo? Se eu digo isso de forma errada, para consolar vocês, e vocês estão no pecado, ou eu estou endossando a minha alma para o inferno. Estão entendendo, meus irmãos? Muitas vezes a gente, com aquele jeito complacente com os nossos, sabe, a gente diz assim, não tem problema, porque você é um eleito de Deus, você está pisando na jaca, está derrapando, está chutando o pau da barraca, mas não tem problema não, como que se a gente fosse Deus. Tem problema sim, porque a palavra de Deus diz que os eleitos, os predestinados, amam a santidade e se lançam a ela. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso é muito importante, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Continuemos. Versículo agora de número 9. Acerca dos profetas, 2 pontos. Meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontram as impiedades deles, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão.
trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria havia algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém havia algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Olha só que declarações terríveis aos profetas, aos sacerdotes, ao povo. Fizeram de Deus só mais uma religião, e o pecado estava entre eles, e eles vivendo no meio do pecado. E aqui Deus estava dizendo a ele, Jeremias, para que ele falasse isso ao povo. Presta bastante atenção, meus irmãos. Um falso profeta nos levará a pecar. Guarde isso no seu coração. Como eu sei, em primeiro lugar, que eu estou seguindo um falso profeta? Porque ele me leva ao pecado, ou ele endossa os meus pecados. Se alguém endossa o seu pecado, lembra que eu disse, citando o amigo jovem que tinha nome de profeta? Uma vez salvo, sempre salvo, e o pé na jaca. O que o profeta dele tinha que fazer com ele? Meus irmãos, é óbvio que eu pregava o evangelho, eu não ia ofendê-lo, só pregava o evangelho. Eu dizia para esse irmão, você tem que repensar a sua vida. Leia a Bíblia, não escute apenas o vosso pastor. Porque na minha opinião, seu pastor pode até ter tentado te ajudar, mas você está entendendo errado. E eu não podia julgar o pastor dele, porque de repente o pastor dele não quis dizer isso, e ele só ouviu o que quis. Percebam, irmãos, ouvir apenas o que queremos. Deixa eu contar mais duas outras histórias também da minha vida. Um outro rapaz tocava numa igreja, e ele era um mundano, daqueles bem mundanos lá no trabalho. E eu comecei a pregar para ele, e ele disse, não, na igreja eu toco. Eu falei, rapaz, você tem que se converter. E ele ainda fumava, e mesmo pensa num camarada atrapalhado. Não, mas a missionária me deu posto para eu fazer, e eu faço. Quem é você? Eu falei, então paramos aqui. Sou só um servo de Deus que quero te ajudar a você ir para o céu. Perceba, 2 casos. Mas deixa eu contar uma terceira história aqui para vocês. E esse rapaz, enquanto esteve lá conosco, trabalhando, ele era de um coração muito duro, porque eu falava, outros irmãos falavam, ele não dava ouvido, porque ele estava confortável tocando na igreja, porque a missionária tinha autorizado a hora. Estão entendendo, meus irmãos, onde a gente chegou? Tem falsos profetas entre nós, falsas profetisas. Agora deixa eu contar uma terceira história. Essa terceira história você vai dar glória a Deus. Um irmão, um grande empresário, um homem muito próspero, ele estava vivendo um dilema com a sua esposa, também lá no meu trabalho. E a esposa dele começou a se viciar em jogos de azar, aqueles jogos sutis. Vocês vão se lembrar, lembra que alguns anos atrás o bingo virou uma praga no nosso país, lembram? Os velhinhos indo jogar bingo. Hoje jogam o quê? O tigrinho. Irmão, o tigrinho é do capeta, entendeu? Dragãozinho dos quintos dos infernos. Vigiem, irmãos, vigiem. É verdade. E aqui fica, irmãos, todo tipo de jogo, viu? Até mesmo os investimentos na bolsa. Deixa eu abrir parênteses aqui. Fazer day trade é uma coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, eu fui do pregão. Trabalhei no pregão até fechar as portas da BMF. Quando eu saí da bolsa, eu fui trabalhar só para mim. Hoje ainda continuo trabalhando no mercado financeiro, fazendo algumas coisas. Mas presta atenção, day trade pode ser um vício também, viu? Porque eles estão falando, não, é só comprar e vender, você ganha dinheiro. Não, meus irmãos, quem está ganhando dinheiro é o banco, é a corretora. Não tem lanche grátis, meus irmãos.
Simples assim. Alguém vai te dar dinheiro? Não, ninguém vai dar dinheiro para ninguém, meus irmãos. Ninguém vai te favorecer, querem te escravizar, seja em tigrinho, capetinha, seja no que for, fuja. E eu fico envergonhado quando eu vejo um atleta fazendo o discurso do tigrinho. Isso é uma vergonha. Para mim é quase que igual um atleta fazer o discurso das drogas. Eles sabem que eles estão seduzindo pessoas, tem pessoas malignas atrás disso. E quem está perdendo? O povo, meus irmãos. Então, voltando ao testemunho bom, tá? Repreenda aí o dragãozinho dos quintos dos infernos. Voltando. Esse irmão era um empresário muito bem sucedido, um rico muito. E a esposa dele começou porque muitas vezes ele ficava em São Paulo, ela ficava em outro estado, e aí ela não tinha amigos, e ela ia lá jogar, e quando foi ver, ele descobriu que ela estava viciada naquilo. E aí ele foi numa igreja séria, esse irmão. Numa igreja séria. E perguntou para o pastor, pastor, eu estou com esse baita problema, pastor. Estou decepcionado, eu saio, viajo para outro estado para ganhar dinheiro, minha esposa torrando no bingo. E aí o pastor disse para ele, olha, a decisão que você tomar está tomada. Eu vou te respeitar, meu irmão. E eu lembro que ele estava ali se abrindo o coração, ele sempre me consultava antes de tomar algumas decisões. E ele estava imaginando assim, eu vou falar para o Raimundo que o pastor, e detalhe, o pastor que falou para ele era escritor de livro, um cara famoso, de uma igreja sólida. E aí ele contou tudo isso para mim, tipo dizendo, tá vendo, quando eu tomar a decisão, porque o pastor já me endossou, então você sempre participou da minha vida, mas não dá, né? Você é tigrinho, ele é tigrão, né? Sabe, a gente tem muito isso, né? Eu vou ouvir fulano, que fulano é tigrão. Eu estou falando aqui não o tigrão do jogo, tá, irmão? Tigrão da pessoa, né? Fulano é tigrinho, fulano é gatinho, né? Raimundo é gatinho. Aí eu lembro como hoje, eu olhei para ele e disse assim, você pode fazer isso, é óbvio, é a tua decisão, mas olha para mim, o que a palavra de Deus diz? O que o Senhor nos ensina? Que a gente deve se divorciar quando? Em primeiro lugar, a gente deve perdoar, mas Deus permitiu apenas por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, traição. E mesmo assim, o perdão ainda é o melhor caminho para a volta. Então, o teu pastor, olha, legal, famosão, hein? Mas ele não está seguindo a palavra. Você pode fazer isso, eu vou te respeitar, sou teu amigo, a gente vai almoçar sempre junto, eu não sou teu pastor, você está indo lá nessa igreja, né? Mas saiba de uma coisa, você está negando a palavra. Só isso que eu tenho para te dizer. Ele, não, tá bom, pastor, tá bom. Aí o papo ficou uma brisa lá, né? Imagina, estava na sala dele, irmão, no escritório dele. Passado uma semana, aquele grande empresário me deu um abraço, chorando, e disse, obrigado, pastor, obrigado. Você salvou meu casamento. Eu falei, não foi eu não, foi a palavra. Eu só falei o que Deus queria que eu falasse. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu nunca mais tive contato com esse irmão, mas eu espero que ele, graças a Deus, esteja com ela até hoje, ela com ele, e um cuidando deles. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus. Jerusalém, os profetas, os sacerdotes, estavam perdidos, porque eles estavam vivendo no pecado. O pecado destrói a nossa vida, seja ele grande ou seja ele pequeno. Amém, meus irmãos? Como eu sei que eu estou seguindo algum falso profeta? Porque, meus irmãos, você pode até estar numa igreja boa, mas o seu coração está nas coisas erradas. Sim, Judas Iscariotes seguia Jesus, meus irmãos. E Judas Iscariotes estava como? Com o coração errado. Porque ele aceitava as palavras de Jesus, apenas aquelas que interessavam a ele. Em outras palavras, Judas seguia ao profeta perfeito, mas o seu coração seguia um outro ideal. Você pode estar no lugar perfeito, você pode estar numa igreja excelente, mas está dando ouvido para aquilo que te convém. Ou seja, essa mensagem de hoje eu quero. O pastor Rai hoje estava tigrão. Hoje não, hoje ele está tigrinho, não serve para mim. É verdade, você pode estar fazendo isso na sua vida, porque isso tem a ver com as nossas escolhas. Como eu sei que eu tenho seguido o falso profeta, eu estou no caminho de um falso profeta,
pecado está diante de mim, eu não venço ele por nada nem por ninguém. Que nessa manhã você vença todos eles em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque Deus estava dizendo aqui que esse povo era semelhante a Sodoma e Gomorra. Oh, meus irmãos, imagine ouvir isso do Senhor. Que a nossa igreja é uma igreja igual a Sodoma e Gomorra. Deus nos livre. Se ouvirmos algo desse tipo do Senhor, a gente tem que botar o joelho no chão, a boca no pó, e jejuar e orar até que Deus nos perdoe. Amém, meus irmãos? Por isso que eu falei que eu quero que vocês tenham medo. Sim, a gente não precisa sofrer, irmãos, para aprender. A gente pode aprender apenas em obedecer. Amém? Continuemos lendo o texto, versículo 15. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda a terra. 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor. 2 pontos. Presta bastante atenção aqui. Deus estava chamando a atenção. E Deus estava dizendo aqui que os profetas estavam enchendo o povo de Deus com falsas esperanças. Meu irmão, cuidado. Cuidado com falsas esperanças, cuidado. Porque aqui, o texto bíblico, Deus está dizendo que os profetas comerão algo amargo. Vão comer comida amarga e beber água envenenada. Porque Deus vai sentenciar os profetas, mas o povo que segue esses profetas, eles também sofrerão. Porque aqui eles estavam seguindo essas palavras bajuladoras, que nos enche de esperança, enquanto a gente está no pecado. Onde eu quero chegar aqui, meus irmãos? Em segundo lugar, não se iluda com falsas esperanças, se de fato você está no pecado. Não se iluda com palavras bonitas e boas, se está tudo errado na nossa vida. A palavra de Deus ao nosso coração é: se arrependem ainda enquanto é tempo. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós. Clamemos, supliquemos, nos lancemos diante dele. Porque aqui os profetas continuavam. Vamos ler agora o versículo 17. Olha só as palavras dos profetas. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Ou seja, presta atenção, a chamada de Isaías. Isaías estava dizendo: o povo está desprezando a verdadeira palavra, os profetas se colocam diante deles e dizem a eles: vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Ou seja, estão vivendo no pecado, e o profeta está falando: fique em paz, minha filha, fique em paz, meu servo, vocês não sofrerão desgraça nenhuma, vai tudo correr bem. E o pecado correndo solto no meio do povo, no meio da nação, no meio do palácio, no meio do templo, com os levitas e profetas. Deus está dizendo: está todo mundo louco. É isso que Deus está dizendo. Percebam, meus irmãos, que o Espírito Santo possa te levar à consciência, não de uma fé puritana, irmãos, não é isso, é daquela fé íntima, de que você diz: não, eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Se a minha esposa não quiser, puxa, que pena, a salvação é individual. Ou as irmãs dirão: se o meu marido não quiser, puxa, a salvação é individual. Ou se os meus filhos não quiserem, paciência, a minha fé é individual. Ou se os meus pais não quiserem, a minha fé é individual. Amém, meus irmãos? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim, porque caminhando eu vou
para Canaã, no nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui o texto é bem claro. 18. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Olha aí, estão entendendo o contexto da mensagem semana passada? Aquele contexto era como se Deus estivesse dizendo: Jeremias ouviu da minha parte, ele é o meu eleito, para salvar vocês, mas já que vocês são réprobos, são irreconciliáveis, vocês vão aprender lá na Babilônia, mas muitos de vocês não vão chegar lá não, mas quem sabe na hora que a espada estiver, tinindo, aí você se arrepende. Então, meus irmãos, é isso que está dizendo, Jeremias está dizendo, Deus está dizendo e usando Jeremias mais uma vez, dizendo: olha, ele esteve no meu conselho, esses profetas não estão no meu conselho. Em terceiro lugar, meus irmãos, se esses profetas não estão no conselho do Senhor, onde eles estão? Não vai dar tempo de ler agora, mas depois eu quero que você leia 1 Samuel 22, a história de Acabe, de Josafá e do profeta Micaías. Quero que vocês leiam em casa. Ali, a Bíblia diz, o falso profeta recebe sobre ele um espírito de mentira, porque o próprio Micaías foi alvo disso. Josafá vai guerrear junto com Acabe. Acabe tinha repaginado os seus profetas, mas ainda eram profetas falsos, porque Elias já tinha vencido os 450 profetas de Baal. Agora Acabe, o rei da tribo do norte, ele repagina o seu colegiado sacerdotal com profetas do Deus Altíssimo. Mas que tipo de profeta? Profetas que recebiam espírito de mentira da parte de Deus, ou seja, falavam apenas o que o rei queria ouvir, falavam apenas o que a tribo do norte queria ouvir. E ali Josafá, como ele era um servo de Deus que estava caindo no engodo, ele diz: mas não tem nenhum profeta aqui. E aí Deus levanta Micaías. Guarde isso que eu estou dizendo, irmãos. Mesmo dando uma repaginada na religião aparentemente de Deus, será que tem tido só palavras fofinhas e docinhas e gostosinhas? Fuja dessas coisas, filho, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus pode falar coisas boas para nós, é óbvio que fala. Quantas são as vezes que Deus fala que nós somos filhos dele? Quantas vezes Deus fala que nos ama? Oh, meus irmãos, coisa linda. É ou não é? Quer algo mais doce, mais belo, mais agradável que isso? Agora tem vezes que a gente está no erro e está querendo ouvir coisas assim. Para quem está no erro, a palavra de Deus é: saia do pecado, se arrepende, bote a boca no pó e clame a misericórdia de Deus, antes que seja tarde demais. Meus irmãos, sabe qual é o mal da nossa geração? Eles estão achando que eles estão vivendo uma vida de videogame. Vai dar game over, você reseta e começa um novo jogo. Não! A sua alma não é um videogame. Você pode fazer escolhas e talvez sejam escolhas terminais. Por isso que hoje Deus está te dando chance em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui, continuando, vou ler só mais um pouco e a gente vai encerrar. Versículo 17 de novo. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu a atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão claramente. Naqueles dias que Jeremias já estava pregando, o cerco já estava sendo montado, irmãos, e o povo estava tranquilo. Irmãos, sabe aquele negócio? O mal não chegou na minha casa, então está tudo bem.
Não, eu estou no erro, mas não, Deus ainda é comigo. Não, meus irmãos, se o juízo de Deus já está sobre a terra, vamos clamar agora. Vamos clamar agora. Não precisa chegar na nossa casa. Percamos essa vaidade, essa prepotência de dizer, não, eu não estou sendo atingido, nada vai acontecer comigo. Não, meus irmãos, está acontecendo com os nossos. Só um dado, irmãos, a Nigéria está passando por perseguições religiosas horrorosas agora. A quantidade de cristãos, protestantes, católicos, sejam qualquer tipo de cristão, estão morrendo na Nigéria aos montes. E você não vê ninguém falando sobre isso. Está tendo perseguição religiosa no mundo agora, meus irmãos, só porque você carrega uma Bíblia. Meus irmãos, a gente tem que pôr a boca no pó. O juízo de Deus já está aí. Jesus está voltando. Os sinais estão mais do que evidentes. Porque hoje nós fomos contemplados por um sol de verão, um dia maravilhoso, mas o nosso coração tem que temer a Deus. A gente tem que ter esse temor sempre na nossa alma. A nossa nação, ela é linda, maravilhosa, mas olha os sinais, meus irmãos, olha os sinais. A gente tem que clamar por nós e pelos nossos. Continuemos aqui. 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Ó, Deus está dizendo aqui, ó, sabe essas mensagens boas, essas mensagens de bênção enquanto o povo está em pecado, são profetas mentirosos. Você tem que fazer uma escolha. Que tipo de profeta você quer sobre a tua vida? Um profeta de Deus, que te ensine o caminho de Deus, ou um profeta de mentira? Essa é uma escolha que a gente precisa fazer o tempo todo, irmãos. Versículo 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das obras más. Aleluias! Aqui mais uma vez, Jeremias está dizendo, esses profetas que recebem um espírito de mentira, eles não estiveram no conselho do Senhor, porque se estivessem, como Jeremias, teriam recebido a palavra do Senhor e teriam ensinado. 23. Não sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus, a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão com que o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte, se ele teve um sonho, fala, olha, eu tive esse sonho. Mas não diga que o sonho veio do Senhor. Não fale que foi do Senhor. Porque quem está falando que aquele sonho foi do Senhor, ali é fruto de um espírito de mentira. Porque o que tem a palha com o trigo? Amém, meus irmãos? Eu queria parar aqui, eu queria orar agora com vocês, queria parar agora, porque Jeremias, para eu fechar, Jeremias, ele era solteiro, mas ele tinha um povo, e ele amava aquele povo, e ele lutou pelo aquele povo, mesmo sendo desprezado por esse povo. Em outras palavras, ele lutou pela família de Deus. Deixa eu te ensinar um caminho aqui de vitória. Um caminho de vitória, meus irmãos. Jeremias demonstra um amor aqui imenso ao seu povo. O povo que apedrejava, o povo que o cuspia, o povo que o amaldiçoava, o povo que o surrava. Ele chorava diante de Deus por esse povo. Ele orava por esse povo.
Ele não torcia de forma maligna. Bem feito, seus endemoniados. Não. Jeremias demonstrava aquilo que a Bíblia nos ensina do começo ao fim. O amor. Deixa eu te perguntar aqui. Você tem amado o seu povo? Começando pela tua família. Amado mesmo. Esse amor em que tudo sofre, tudo espera e tudo suporta? Ou você é daquele que ama quem te ama? Porque quem te ama, você ama. Porque quem não te ama, você despreza. Aí você vai seguir falso profeta. Porque o seu coração está inclinado a um outro evangelho que não é o de Jesus. Porque o que disse Jesus? Ame até o inimigo. Não estou falando para você tomar café com o inimigo. Não estou falando para você tomar chazinho com o criminoso. Não, não é isso. Estou falando de amar, de orar, de pedir, Deus, muda ele. O ódio tem varrido a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. E o que eu tenho visto de crentes odiando tem sido algo demoníaco. E ainda justificam o ódio por causa da injustiça. Meus irmãos, abre aspas, estamos nesse mundo caído, fecha aspas, não espere de ímpios posturas cristãs. Está esperando do judiciário que eles sejam crentes? Não, meus irmãos, são ímpios. Não são servos de Deus. Está esperando dos governantes atitudes cristãs? Não, meus irmãos. Você está esperando seu chefe do banqueiro atitude cristã? Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, amém, meus irmãos? Aí a gente fica endossando ódio, ou fica se alimentando desse ódio que muitos estão pregando. Meus irmãos, não, meus irmãos, a gente tem que amar a nossa família, temos que amar a nossa igreja, temos que amar a nossa cidade, temos que amar a nossa nação, em nome do Senhor. Temos uma ordem, que é amar. Ou você ama quem te ama, ou, meus irmãos, fuja disso, eu insisto, isso não é cristianismo, isso é religião barata de falso profeta, que massageia o ego. Se eu amo quem me ama, até os ímpios fazem isso, os traficantes fazem isso, qualquer um faz isso. A Bíblia nos chama a amar a todos. E por que eu estou falando isso e quero te ensinar aqui um segredo maravilhoso? Porque no cristianismo, a gente só consegue vitalidade tendo altruísmo. A gente só consegue respirar o verdadeiro evangelho tendo altruísmo. As pessoas te perseguirão, meus irmãos. Parentes te perseguirão, irmãos. Irmãos dentro da igreja te perseguirão, irmãos. Você está esperando deles? Não, meus irmãos. Eles são Jesus? Não. Espere de Jesus. Ame o próximo, começando pela tua casa, mas ame de verdade. Eu tenho notado um amor tão cínico nos nossos dias. Eu amo quem me ama, quem não me ama, sai daqui, endemoniado. Oh, meu Deus, tolice, tolice. Você está marcando o passo, você está seguindo o falso profeta. E com certeza, você só vai dar ouvido para os falsos profetas, que tem o quê? Um espírito de mentira sobre eles, porque eles vão dizer que haverá paz, mesmo que você esteja no ódio. Tudo vai dar certo, mesmo que você esteja no pecado. São falsos profetas. Siga a palavra, meu irmão. Deus hoje coloca para nós Jeremias, alguém que amou o seu povo e escreveu a história. Jeremias era esse, ser altruísta, que vivia na graça e no meio de muitas desgraças, mas não se corrompia pela desgraça alheia, porque ele dava daquilo que lhe sobrava. Aquele que não buscava o seu próprio interesse, mas buscava a glória de Deus e o bem do seu povo, mesmo daquele que jogava sobre ele pedras.
Que Deus nos ajude a amar. Que Deus nos ajude a fugirmos do egoísmo. Um último dado: todo falso profeta nos ensina a sermos egoístas. E todo profeta de Deus nos ensina a sermos altruístas, mesmo quando sofremos, porque vale a pena. Jesus foi altruísta, e eu quero seguir Jesus. Jeremias foi um servo de Deus aprovado, um case de sucesso em meio ao caos. O que você quer para a tua vida? Eu já fiz a minha escolha, espero que você faça também. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar agora. Quero orar pedindo que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus nos ajude a termos referenciais de homens e mulheres de Deus de um alto calibre, que sigam a palavra, que amem a palavra e que com as suas vidas demonstrem amor. Só isso. Como alguém já disse, no essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Que a gente possa amar. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esse culto, por esse domingo tão lindo. Obrigado pela vida de Jeremias, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a seguirmos a Tua palavra, a vivermos o Teu Evangelho e a fazermos o nosso melhor. Senhor, cura a mente do meu irmão que foi afetada por falsos ensinos, mas eu pediria algo mais profundo. Cura o coração. Sim, Pai, mostrando o quanto é danoso, quanto é prejudicial seguirmos qualquer falsa profecia ou qualquer falso profeta. Qualquer um que tenha um espírito de mentira ou seja um bajulador. Ó Deus, livra-nos do mal. Ajuda-nos, Pai, a fazermos a Tua vontade, a reescrevermos a nossa história e a sermos como Jeremias, um case de sucesso divino no meio de um caos geral. Que a gente possa ser assim, como Jeremias, alguém que viva no conselho do Senhor, alguém que desfrute da verdadeira presença e alguém que realmente não deixe uma mancha, nem um rastro, mas deixe um legado. Que a gente possa, ó Deus, ser como Jeremias, um orgulho ao Teu coração e que a gente possa Te honrar. Sim, Pai, com um cristianismo genuíno, assim como esse profeta era um profeta genuíno, nós queremos ser filhos genuínos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Fica aqui como lição de casa, leiam o restante desse texto de Jeremias e 1 Reis 22, tá bom? Tudo bem? Os irmãos vão ler? 1 Samuel, falei o quê? Eu falei 1 Samuel? Não, é 1 Reis. Então é 1 Reis, tá? Obrigado, filho. Então, aluno, professor bom. Então, 1 Reis 22, tá, meus irmãos? Joia. É isso, meus irmãos. Vamos orar? Que Deus nos ajude a amar, que Deus nos ajude a ser fiel e que Deus nos faça viver no conselho do Senhor. Amém? Quero agradecer aos irmãos que vieram aqui, é muito bem-vindos, irmãos e as irmãs. Aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, é muito bem-vindo. Aqueles que verão esse culto também depois nas redes sociais, deixa aí o comentário de que lugar você está vendo esse culto. Quem ainda não nos segue, nos siga nas nossas redes sociais, tanto daqui da igreja, quanto as minhas redes sociais, quanto as redes sociais aqui dos irmãos, que a gente está aqui para abençoar cada um de vocês pela misericórdia do Senhor, amém? Quero dar a bênção apostólica, estendam as mãos ao Senhor, amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai
e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Deus te abençoe. Pode aplaudir para o Senhor. Está encerrado o nosso culto. Pode se abraçar. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Um bom domingo a todos.